Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, amém? Quem está feliz por estar aqui esta noite, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, glória a Deus. Como já foi dito, passamos um final de semana mais do que abençoado, mais do que surpresas da parte de Deus. Fomos visitados de fato pelo nosso Deus e fomos marcados nesse final de semana. E eu vou tentar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu vou tentar sintetizar e fazer um apanhado e um amarrado na forma de expressão daquilo que o pastor Olavo, há 2 domingos atrás, ministrou sobre jejum e oração. O pastor Anderson pregou que a ovelha ouve a voz do pastor. E hoje eu queria ministrar sobre os 3 últimos movimentos da igreja, baseado em Gênesis capítulo 24, versículo 16, que diz assim: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Mais uma vez. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Se de fato Rebeca, ela vai simbolizar a igreja, eu não posso deixar de afirmar que nós estamos nos 3 últimos movimentos finais da igreja. O texto começa dizendo que era muito formosa à vista, virgem, e ela desceu à fonte, encheu o cântaro, o seu cântaro, e subiu. Esses são os 3 últimos movimentos da igreja do Senhor. Então ela começa com desceu à fonte. Quando eu olho a palavra de Deus e vou tentar entender o que é a fonte, fonte é aquilo que dá origem a alguma coisa. Fonte é uma nascente de água, num pequeno espaço ela brota, e é uma nascente. E ela vai brotando água, e dessa água vai descendo, e mais abaixo se torna um grande rio. E se esta água, ela não é capaz de suprir a necessidade do ambiente a qual ela está, não pode ser chamado de nascente ou de fonte. Ela apenas do lugar aonde brotou água. Mas o texto vai dizer que esta jovem, virgem, muito formosa à vista, ela desceu à fonte. Quando a palavra fala de descer à fonte, ela fala de voltar às veredas antigas, de voltar àquilo que o nosso pastor ministrou há 2 domingos atrás, aonde nós vivíamos um tempo onde a igreja orava, onde a igreja jejuava, onde a igreja buscava, aonde a igreja tinha uma fonte, aonde a igreja tinha uma identidade, aonde a igreja de fato se alimentava desta palavra que vai ser a fonte do Senhor, a fonte que emana alegria, a fonte que emana paz, a fonte que emana amor, a fonte que emana esperança, a fonte que muda a tua história, a fonte que muda a tua vida, a fonte que te transforma, a fonte que te liberta. E por um momento a igreja se esqueceu que Jesus era a fonte. Por um momento a igreja
igreja esqueceu que Jesus de fato era a suprema fonte da sua igreja, porque mesmo que você às vezes possa entender, pode faltar pastor, mas se tiver palavra nós temos fonte. Pode faltar liderança, mas se tiver esta fonte, vai continuar sendo igreja. Pode faltar obreiro, mas se tiver esta essência, a igreja continua de pé, porque a fonte inesgotável é a palavra de Deus. Aleluias! E o texto diz que ela desceu à fonte. Quem não desce não pode subir. Quem não desce não pode pegar alguma coisa. Quando eu lembro da vida agora de Eliseu junto com Elias antes de ser tomado, o texto diz que Elias com Eliseu sai de Gilgal, passa por Betel, depois eles vão passar por outras cidades e vai descer para Jericó. A Bíblia vai dizer que os filhos dos profetas ficaram lá de cima olhando para saber o que aconteceria. O texto diz que Elias agora coloca a sua capa, o Jordão se abre e eles atravessam para o outro lado do Jordão. O contexto agora é que eles estão observando: será que de fato essa unção vai repousar sobre Eliseu? Será que de fato ele vai ver a carruagem passar e o seu moço, o seu profeta ser tomado num redemoinho? Será que ele vai conseguir extrair isso aí? A Bíblia vai dizer agora que a carruagem passa, Elias é tomado num redemoinho. Eliseu vai liberar aquela palavra: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. O texto diz que a capa de Elias cai. Eliseu se dirige até aquela capa, e ali eu consigo entender e conjecturar na minha mente de pregador, porque Eliseu, quando ele pega aquela capa, Eliseu não tinha ainda uma experiência profunda com Deus. Eliseu estava sendo o aprendiz de um profeta, o aprendiz de alguém que lhe apresentou uma geração, lhe apresentou a geração de Gilgal que não queria descer, apresentou a geração de Betel que não queria descer na casa do pão, e apresentou a geração do Jordão que ficou em cima da montanha e não queria descer. Mas quando Eliseu pega aquela capa, ele vai agora fazer algo que chama a minha atenção, dizendo: ele vai pegar, ele vai deitar no Jordão e faz a pergunta: aonde está o Deus de Elias? Ele está dizendo: aonde é a fonte que eu quero ela? Aonde é a fonte que eu preciso mergulhar? Aonde é a fonte que eu preciso me encher? Aonde que é a fonte que eu preciso buscar? Eu preciso buscar dessa fonte, e essa fonte é a palavra do Senhor Jesus. Quando eu olho para esse contexto, a gente que estuda um pouco da Bíblia Sagrada, numa das matérias teológicas, bibliologia, a gente vai entender que Deus inspirou 40 homens para escrever a revelação escrita da palavra. Sendo que eu consigo entender ao ler esta palavra que a Bíblia vai dizer que Deus se deu a revelar, ou se deu a conhecer ao homem. Ou seja, nós só conhecemos a Deus porque Ele se deu a revelar. Se Ele não se revelasse, nós não o conheceríamos. Mas Ele disse: ei, aqui está esta palavra, eu estou me revelando a você como a fonte que mana água, como a fonte que mana vida, como a fonte que transforma. Se você quiser me conhecer, é só você abrir esta palavra, porque ela é a revelação escrita de quem eu sou, ela é a revelação escrita daquilo que eu posso, ela é a revelação escrita daquilo que eu posso fazer. É por isso que eu, no decorrer da história, peguei 40 homens de vários lugares, o dotei de inspiração divina, e eles comporam a Bíblia Sagrada, esta fonte inesgotável, que já passam 2000 anos, e ela continua intacta, ela continua mudando a tua história, ela continua mudando vida, ela continua deixando a igreja de pé, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos descer a fonte mais uma vez, nós precisamos buscar dessa fonte que alimenta e sacia o meu ser. Aleluias, glória a Deus. Jeremias capítulo 2, verso 13 vai dizer mais ou menos assim: porque o meu povo fez duas maldades
A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ele está dizendo para você e para mim: o povo me abandonou, o povo esqueceu de mim, o povo está até cavando, o povo está até de repente colocando água num recipiente, mas essas cisternas estão rotas, estas cisternas não estão retendo água, esta cisterna está esvaindo e esvaindo e esvaindo. Mas eu suscitei uma nação, eu suscitei um povo para dizer para ele: ei, eu sou a fonte de vida eterna, eu sou a fonte que pode mudar a tua história, eu sou a fonte que tenho mudado a vida da igreja, eu sou a fonte que tenho sustentado o teu casamento, eu sou a fonte que tenho sustentado os teus filhos, eu sou a fonte que tenho sustentado tudo aquilo que você tem depositado sobre a minha mão. Aleluias, aleluias. Jeremias 17, versículo 13 vai dizer: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Deus está dizendo: ei, eu sou a única fonte para você. Pode ter a fonte de inspiração humana, pode ter a fonte de inspiração de qualquer outra forma, mas a única fonte inesgotável, a fonte que não falha, a fonte inerrante, a fonte infalível é a palavra do Senhor, que discerne tudo em medula. Ela te esquadrinha por dentro, ela te esquadrinha por fora, ela sabe o teu andar, ela sabe o teu agir, ela te levanta, ela te abate e ela te faz mudar uma nação através da força e do poder, da autoridade, da supremacia desta palavra, que é a fonte, que é Jesus. Aleluias, glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 6 vai dizer assim: e disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Você não precisa pagar por essa fonte financeiramente, você não precisa pagar por essa fonte, mas como foi ministrado esta manhã, você precisa pagar um preço, um sacrifício. Você lembra de Davi, quando recebeu aquele copo de água, que ele pensou: a quem me dera tomar um copo d'água da fonte de Belém. Os seus soldados ouviram, eles enfrentam a guerra, enfrentam o exército, pega a água e dá para Davi: aqui está, nós lemos, nós ouvimos o teu pensamento e a tua vontade, ó rei. Ele pega aquela água, ele poderia beber, mas ele diz: não, foi os meus soldados que colocaram a vida nisso, eu não posso tomar isso, eu vou consagrar ao meu Senhor, eu vou oferecer ao meu Senhor, porque isto é um sacrifício. Quando eu consagro ao Senhor aquilo que Ele tem me dado, quando eu consagro a minha família, quando eu consagro aquilo que Ele tem me abençoado, as minhas finanças, o meu trabalho, a minha saúde, tudo aquilo que Deus tem lhe dado, Deus está dizendo para você: eu sou essa fonte, sou eu que abro porta e fecho porta, sou eu que te levanto e faço te assentar entre príncipes, sou eu que entro na tua saúde nesta noite e confundo a medicina, sou eu que entro na tua despensa nesta noite e posso fazer ela transformar, sou eu que entro na tua conta bancária esta noite e faço aparecer finanças. Mas você precisa entender que isso pode acontecer se você for fiel a esta fonte, se você for fiel a esta palavra, porque a Bíblia vai dizer que podem passar céus e terra, a moda passa, as tendências passam, as pessoas passam, mas esta palavra, ela vai dizer que ela subsiste para sempre, ela subsiste para sempre, ela subsiste para sempre. Pode faltar trabalho, mas tem palavra, pode faltar alguém, mas tem palavra, pode
Pode faltar profeta, mas tem palavra. Pode faltar cantor, mas tem palavra. Pode faltar alguém que mude a história, mas tem palavra. E se tem palavra, a história do mundo será mudada através dessa fonte inesgotável. Aleluias. João 4,14 vai dizer o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele está dizendo, fontes tem muitas, igrejas tem muitas, movimentos tem muitos, mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber da fonte certa, aquele que beber da fonte correta, aquele que de fato, como foi ministrado domingo passado, aquele que de fato ouve a voz do seu pastor e sabe que o pastor jamais vai levar essas ovelhas a uma água turva ou uma água muito movimentada. O texto vai dizer, ele vai levar a águas tranquilas. Ele está dizendo para você, se a tua vida está muito abalada, a tua vida está turva, a tua vida está meio temerosa, se você beber da água que eu lhe der, se você beber da fonte que eu lhe der, se você beber desta fonte, eu vou mudar a tua história e jamais você terá sede. Aleluias. Juízes capítulo 15, verso 19. Sansão está enfrentando os filisteus. Ele pega uma queixada fresca de um animal. O texto diz que ele luta contra 1000 homens. Eu quero que você entenda a essência que a fonte pode prover para você. Ele pega uma queixada de um animal, ele luta contra 1000 homens, ele mata 1000 homens. Mas o texto diz agora que Sansão se cansou e Sansão tem sede. E ele vai falar o seguinte agora: Senhor, eu matei 1000 homens e tu vai deixar eu morrer de sede? Senhor, vamos conjecturar um pouquinho mais. Senhor, eu tenho 45 anos de ministério como nosso pastor, ou 46. Tu me fez tantas promessas e tu vai deixar eu morrer? Você vem a maior promessa que tu me prometeu? O texto diz, Juízes 15, 19 diz: então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu. Quando eu bebo água da fonte, que é Ele que abre, ou Ele que me dá, olha o que acontece. E recobrou o seu espírito, e reanimou-se, e por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama. E até o dia de hoje, a fonte do que clama está aberta ao seu clamor. A fonte do que faz alguma coisa está aberta para você. Não é que a fonte se fechou, é que eu e você deixamos de buscar a verdadeira fonte. É que eu e você, devido à opressão, devido à pressão da vida, devido à pressão da pandemia, buscamos, quem sabe, estar distante da fonte porque a situação. Mas nesta noite ele te diz: ei, eu te convido nesta noite a você descer na fonte de novo, a você experimentar aquilo que um dia você experimentou. Você que orava e não ora mais, você que jejuava e não jejua mais, você que buscava e não busca mais, Deus está te convidando nesta noite: desce na fonte que sou eu. Aleluias. Junto à fonte é o lugar da oração, mas junto à fonte também é o lugar da resposta, porque a mesma fonte que você desce para beber água, a mesma fonte que você desce para se alimentar, a mesma fonte que você desce para saciar a tua sede, é essa mesma fonte que vai te responder, é essa mesma fonte que vai te esquadrinhar, é essa mesma fonte que vai te direcionar. Aleluias. Antes de entrar no segundo tópico, de descer e de subir, o texto diz que depois que Eliseu deita a capa no Jordão,
E o Deus abre o rio Jordão. Uma geração que estava em cima das montanhas de Jericó, que não queria descer na presença, que não queria buscar mais, afinal de contas, cresceu na escola de profetas, afinal de contas, era da escola da maior do momento, não queria descer, não queriam se prostrar. Mas quando Eliseu deita a capa e o Jordão se abre, o texto diz que uma geração desce e se prostra diante de Eliseu, dizendo: ei, verdadeiramente a unção repousa sobre você, verdadeiramente tu tem a fonte inesgotável, verdadeiramente há algo em você que é diferente, verdadeiramente há uma unção que despedaça o jugo sobre a tua vida. Aleluias. E o texto diz, nesse mesmo contexto ainda, eu estou na fonte ainda, o texto diz que a cidade era muito bela vista, está falando de Jericó, mas as suas águas eram amargas. E os homens saem de dentro da cidade de Jericó, vão a Eliseu e dizem: Eliseu, faz alguma coisa por nós, porque como você está vendo, a cidade é muito bonita, é muito bem localizada, mas as águas que correm lá dentro são amargas. É como se Eliseu se perguntasse: como vocês conseguem viver só de aparência e aí dentro está água amarga, água parada, que não retém vida, que não faz alguma coisa, que não frutifica, que não se move? Faz o seguinte: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. O texto diz que os homens entram para dentro de Jericó, não se sabe o que eles fazem, mas eles saem com um prato novo e com sal. E o texto diz que Eliseu vai ao mananciais das águas. Eliseu está dizendo: para resolver o problema interno, eu não posso ir em nenhum outro lugar a não ser na fonte dessa água. Para resolver as suas questões que você tem vivido até o dia de hoje, você não precisa ir em outro lugar a não ser descer na fonte que é Jesus, a não ser buscar nesta palavra, a descer nesse tanque, nesse templo, aonde de fato está a essência do Senhor. E o texto diz que Eliseu vai ao mananciais das águas e deita sal sobre aquelas águas. E aquelas águas internas que eram amargas, o texto diz que se torna doce. Porque quando o sal é deitado na água, ele não vem para salgar, ele vem para preservar aquilo que Deus já operou e fez sobre a tua vida. Ou seja, você precisa entender que Deus já preservou aquilo que você precisa fazer. Você só precisa se alinhar para que Ele possa te usar. Você só precisa descer para que Ele possa te usar. Você só precisa se alimentar para que você possa dar, porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Aleluias. Nós precisamos descer mais à fonte, nós precisamos buscar mais nessa fonte. Junto à fonte é preciso descer. Não basta somente estarmos junto à fonte, é preciso descer. E essa descida, desceu na fonte. Depois que ela desce na fonte, ela vai para o segundo movimento da igreja: encheu o cântaro. Porque se você ler o texto, parece quase o mesmo movimento. E ela desceu a fonte e encheu o cântaro. Descer a fonte não significa que você encheu o cântaro. Descer a fonte não significa que você encheu o teu cântaro. Como é que está o teu cântaro hoje? A Bíblia diz que Deus não derrama vinho novo em odre velho, porque a pressão da fermentação do vinho rebenta aquele odre.
Deus está dizendo: eu tenho algo para derramar novo sobre vocês. Eu tenho derramado algo novo sobre vocês. Eu tenho derramado coisas novas sobre vocês. E nós precisamos de fato ser esse odre novo, recebendo algo novo, sendo um recipiente novo para receber coisas novas da parte de Deus. E o texto vai dizer: e ela desceu à fonte e encheu o cântaro. Como nós enchemos o nosso cântaro? Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso me arremete para a parábola das 10 virgens. Haviam 5 prudentes e 5 imprudentes. O texto diz que ambas tinham lamparinas, ambas tinham azeite, mas tardando o noivo, ambas adormeceram. Mas de repente alguém vem gritando: aí vem o noivo! E elas se levantam. As prudentes, além de ter lamparina, tinham um cântaro na reserva cheio. As imprudentes só tinham aquilo que estava queimando na lamparina. E ela vai dizer: dai-nos do vosso azeite, e de comprai, para que não falte a vocês e a nós. Mas quem sabe você nesta noite, o teu cântaro, a tua reserva está pela metade, não está cheio. Nós entendemos na parábola que azeite não se compra. O azeite você conquista. O azeite ele derrama. Mas eu preciso descer nessa fonte para receber. Eu não consigo encher o meu cântaro de vontade própria. Para encher o meu cântaro eu preciso descer. E quando eu desço está falando de humildade. Quando eu desço está falando de santidade. Nós somos a geração que não pode estar de cântaro vazio, porque esse é o segundo movimento da igreja, e um dos mais importantes. Você precisa ter alguma coisa para dar para esse povo, porque se alguém disser para você: ei, eu estou com sede, e se o teu cântaro estiver vazio, o que você vai oferecer de água? Nós precisamos estar com o nosso cântaro cheio. Nós precisamos nos encher. E como é que eu faço? O segredo foi falado há 2 domingos atrás, foi falado hoje pela manhã. Como é que eu faço? A receita é simples. Você precisa voltar na oração. Você precisa voltar no jejum. Você precisa voltar na consagração. Tá, mas como é que eu faço isso? Jeremias capítulo 18. Jeremias desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós precisamos descer à casa do oleiro. Nós precisamos ouvir o que ele tem para nos dizer, para que nós possamos transmitir o recado que Deus tem para este mundo. Deus está te convidando nesta noite e está te perguntando: como está o teu cântaro hoje? Será que ele está quase cheio? Será que ele está pela metade? Como é que ele está? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, 18 a 20 vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando. Olha como é que você enche o teu cântaro, aqui está a receita. Falando entre vós em salmos. Foi falado hoje, é falado em línguas. É em línguas que ele não discerne o que tu está falando. É em línguas que você tem uma arma sobre a tua mão e ela é poderosa. E como é que eu faço? Como é que eu me encho?
trecho simples: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quer encher o teu cântaro? Começa a cantar. Não, mas a situação lá em casa está difícil. Começa a adorar. Não, mas tu não sabe como é que está no meu trabalho. Começa a adorar. Tu não sabe o que fazer, abaixa a tua cabeça e começa a orar em línguas. Tu não sabe o que fazer, volta para o jejum. Tu não sabe que direção tomar, volta para a oração. Tu não sabe o que fazer, enche o teu cântaro. Porque se você desceu e encheu o teu cântaro, está faltando pouco para a trombeta soar. Aleluias. Aleluias. 2 Pedro 3,18 vai dizer: como é que eu faço para encher o meu cântaro? Como é que eu faço para enchê-lo? 2 Pedro 3,18 vai dizer o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ah, não entendi, pastor, vou traduzir para você. Quer encher o teu cântaro? O que é descer na fonte? Crescer no conhecimento. O que é encher o cântaro? É crescer na graça. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece porque não usa as ferramentas que eu lhe dei. Mas para aqueles que estiveram nesse final de semana, neste seminário, foi lhe dado ferramentas para guerrear, foi lhe dado ferramentas para você utilizar. E você que não foi, se prepara, porque Deus também está te convocando para você ser um soldado alistado nesta guerra. Deus está convocando esta igreja, Deus está convocando as igrejas da face da terra para descer a fonte, para encher o cântaro. Aleluias. O texto diz: e ela desceu a fonte, encheu o cântaro e subiu. Perceba que ela só subiu depois de ter enchido o seu cântaro. Ninguém sobe com o cântaro pela metade. Ninguém sobe com o cântaro quase cheio. Ninguém sobe com o cântaro quase vazio. Porque ela desceu a fonte, ela encheu o seu cântaro, e ela subiu. Nós precisamos voltar a essa fonte. Nós precisamos encher o nosso cântaro de novo. Nós precisamos nos abalizar das ferramentas necessárias de um bom soldado, para que nós possamos dizer como Paulo disse: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tiago 4, verso 10 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Se eu não me engano, foi o pastor Anderson que nesta manhã ele falou que Jesus deixou o seu trono de glória numa certa parte. Eu quero dizer para você que aquele que manda a igreja descer na fonte, ele também desceu na fonte. Mas como assim? Ele desceu na fonte também. O pastor disse que ele foi 100% homem, também foi 100% Deus. Tá, mas como que ele desceu na fonte? Filipenses 2, de 5 a 9, vai dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui ele começa a descer na fonte.
a renunciar a algumas coisas para ter acesso a algo inesgotável sobre a sua vida. E como é que ele faz para descer na fonte? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, tomando a forma de alguém que veio para servir, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho de Deus também teve que descer a fonte. Ele deixou o seu trono de glória. Ele sabia que você estaria aqui na eternidade. Ele sabia que você precisaria ouvir esta palavra, que é necessário voltar às veredas antigas. Era necessário descer na fonte de novo. Eu tenho 36 anos, mas eu cresci vendo paralítico andar, vendo o cego enxergar, vendo mudo falar. E eu tenho orado: Deus, eu quero ver de novo. Porque isso parece que não se torna mais comum na igreja. Era para ser algo comum, mas porque não acontece mais? Porque nós deixamos a fonte de lado e ficamos um pouco só no conhecimento. Mas hoje ele te diz: ei, desce na fonte, porque vai ter milagre. Desce na fonte, porque vai ter unção. Desce na fonte, porque vai ter revelação. Desce na fonte, porque vai ter cura. Desce na fonte, porque vai ter milagre. Desce na fonte, porque vai ter restauração. Desce na fonte, porque vai ter algo que a igreja perdeu, que foi o batismo com o Espírito Santo. Mas eu profetizo nesta noite que há de voltar sobre a igreja, há de voltar sobre a tua casa, há de voltar sobre a tua família. Deus está separando este novo tempo para uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e que vai morar no céu. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Ele se humilhou. Mas o texto diz em Tiago que aquele que se humilha, quem exalta? Deus exalta. Ele desceu na fonte, desceu também. Tá, e como é que o Pai o exaltou? Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre toda a igrejinha, se dobre todo o Rio Grande do Sul, se dobre toda a nação brasileira, se dobre todo o continente americano, se dobre todo o continente europeu, se dobre todo o continente asiático, que é o nome que é dado sobre todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Ele é a fonte, que Ele é a fonte, que Ele é a fonte, que Ele é a fonte. Aleluias, aleluias, aleluias. Fique de pé nesta noite. Aleluias. O texto diz que ela desceu a fonte, ela encheu o cântaro. Só enche o cântaro quem tem uma certeza. Só desce a fonte que tem uma certeza e uma convicção no coração, que para subir tem que ser cheio. Para subir não pode ser pela metade. Para subir não pode ser de qualquer jeito. Para subir não pode ser: eu vou me entregar só pela metade, eu vou deixar Deus atuar só até aqui, porque ali não pode. Não. Deus está te convidando nesta noite, a você que serve a Deus e a você que não serve a Deus. Ele está dizendo para você nesta noite: eu sou a fonte que vai saciar todo o teu ser. Eu sou a fonte que sacia a tua sede. A partir de agora o altar está aberto para você.
Você que por algum momento se afastou dessa fonte, você que por algum momento deixou essa fonte, você que está com seu cântaro pela metade, você que está com seu cântaro quase cheio, você que precisa chegar a essa fonte, você que precisa beber dessa fonte, Ele diz para você nesta noite: da água que eu lhe der, da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Da água que eu lhe der, esse problema vai ser solucionado. Da água que eu lhe der, eu entro e mudo a história da tua família. Da água que eu lhe der, eu mudo o ambiente onde você vive, que tem, aleluia, te aprisionado. Da água que eu lhe der, eu faço e realizo o desejo do teu coração segundo a minha vontade. Você que deseja, você que precisa nesta noite descer nessa fonte, voltar nessa fonte, porque eu também precisei voltar nessa fonte. Não acho que nós somos super-homens, super-heróis. Não acho que a gente consegue sozinho. Já tem alguém descendo a fonte aqui. Não acha que dá de qualquer jeito, que não dá. Porque a pressão da situação do mundo, a pressão da vida, às vezes te faz se afastar da fonte. E a gente às vezes deixa de ler a palavra, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar. Mas a gente sabe que a única fonte que pode mudar está aqui. Já tem mais outra pessoa descendo a fonte. Já tem mais outro jovem descendo a fonte. Há uma fonte inesgotável aqui na frente para você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se você precisa beber dessa água de novo, Ele afirma para você: você nunca mais terá sede. Você nunca mais vai sentir sede. Enquanto os irmãos estão louvando, eu vou dar esse tempo para você descer na fonte. Enquanto eles estão adorando, eu vou deixar você descer na fonte nesta noite. Oh, a igreja continua intercedendo porque precisa descer na fonte. Sede de ti. Aleluia. Aleluia. Minha alma ouviu o teu vinde a mim. Glória a Deus. A vida abundante, os quatro Glória a Deus. Eu quero viver. Refrigera minha alma, mata minha sede. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou peixe pescado pela tua rede. Glória a Deus. Estou preso a ti, não quero sair. Preso Aleluia. no teu amor. Aleluia. Mata minha sede. Aleluia. Glória a Deus. Em tua rede. Aleluia. Me leva aos rios do teu altar. Meu coração Aleluia. tem sede de ti. Minha alma ouviu
uma fonte inesgotável para você nessa noite. A vida abundante busco a todo instante. Há uma fonte que sacia o teu ser nesta noite. Aleluias. Refrigera minha alma, glória a Deus. mata minha sede. Oh Senhor Jesus, sou peixe pescado pela tua rede. Estou preso a ti, não quero sair, preso no teu amor. Mata minha sede, glória a Deus. Estou preso em tua rede. Me leva aos rios do teu altar. Mata minha sede. Estou preso em tua rede. Me leva aos rios do teu altar. E eu finalizo dizendo nessa noite para você que está aqui nessa noite: medite nesta palavra, porque o texto diz: e ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Não falta mais nada, é só subir. Mas tem que estar de cântaro cheio, tem que estar com a vida no altar, tem que estar se consagrando, tem que estar orando, tem que estar jejuando. Eu quero orar com você e passar o microfone a quem era direito. Fecha os teus olhos nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, a tua palavra, Pai querido, inerrante, infalível, Deus, fonte inesgotável, Pai querido, aonde, Pai, nós nos alimentamos, aonde, Pai amado, nós recobramos forças. Passamos, ó Deus, por um período, Pai querido, que nós decidimos não nos abastecer dessa fonte, e por um momento nos desviamos dessa fonte, Pai querido, mas entendemos, ó Deus, que sem essa fonte não dá para viver. Sem beber dessa água não dá para viver. Sem beber, Pai amado, desta fonte que sacia o meu ser não dá. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, através desta palavra, continue, Pai amado, derramando da Sua fonte sobre nós. Que nós possamos a cada dia descer nessa fonte, que nós possamos mergulhar nessa fonte, que nós possamos encher o nosso cântaro e que nós estejamos preparados para o grande dia, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, mas enquanto ela ainda não soa, que nós possamos entrar, Pai querido, nesse momento de consagração, nesse momento de jejum, nesse momento de oração, para que possamos estar ligados nessa fonte, para que possamos ser fontes de vida e ser rios de água viva para gerar vida em outras vidas, Pai querido. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.